Olá, galera! Gente linda e abençoada! Pessoal, coisa boa é chegar quinta-feira, né? Fala a verdade. Quinta-feira, às 21 horas, é um privilégio, é uma oportunidade para nós poder estar juntos, falando das coisas de Deus, da Bíblia Sagrada, junto à família, com os filhos, com o cônjuge. É muito legal esse tempo, sabe? É relevante. Hoje, dia 26/6/2025, quinta-feira, como é todas as quintas-feiras, né? Eu desafio você, convido você, vamos investir na nossa família, na nossa vida, através da palavra de Deus. É 10 minutos de Bíblia, todas as quintas-feiras, para as pessoas que amam a Deus, a sua palavra que é a Bíblia, e são apaixonadas por Jesus. Eu duvido que você vai ficar de fora disso, ou também deixar de enviar o link para algumas pessoas ouvirem, porque a gente não pode querer o bem só para nós, né? São 10 minutinhos, é um tempo de qualidade, um tempo onde a gente investe no ensinamento da palavra, no aprendizado, no crescimento, e um tempo de oração no finalzinho que abençoa você e a sua família. Legal? Olha, pensando nisto, hoje eu quero falar sobre o tema Não deem para os desqualificados. Este é o tema hoje, não deem para os desqualificados, ok? Esse é o tema hoje, dentro do assunto que eu vou falar. Eu estou muito triste, queridos, com esses dias que nós estamos vivendo. Olhando para o mundo que nós estamos vivendo aí, e vendo aí essas guerras, não é? Esses homens depravados, a verdade é essa, homens depravados, despreparados, levando a humanidade para a destruição, né? Eu penso que se estes homens estivessem olhando a Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, e obedecendo a palavra de Deus, teríamos rumos melhores. Se bem que também não tem muito o que fazer, porque é bíblico, né? No final dos tempos, iria acontecer o que está acontecendo. Guerras, rumores de guerra, pessoas sem se entender, tanta gente inocente morrendo, idosos, famílias, crianças. É muito triste o que nós estamos vendo lá no Oriente Médio, né? E em muitos outros lugares também, nos dias de hoje. Que tudo indica que é o final dos tempos. Não tem mais o que acontecer de ruim nesta terra. Então, eu estou bastante triste com tudo que está acontecendo. Eu vou até tomar um chocolatinho aqui quentinho, porque está muito frio, né? Parece que o frio chegou de verdade. O chocolatinho aquece o peito e é muito bom. Então, queridos, e além disto, a gente está vendo também um esfriamento entre a humanidade. Muita gente distante de Deus, as pessoas estão distantes de Deus. As pessoas se aproximam de Deus quando aparece uma pandemia, uma peste, uma praga, né? Mas quando as coisas começam a dar uma melhoradinha nesse sentido, todo mundo dispersa. E é triste isso. Aliás, também é bíblico que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriariam, diz a palavra de Deus. Então, recomendo a você, daqui a pouquinho, depois da vinheta, né, 10 minutinhos de Bíblia. Eu vou falar sobre esse assunto hoje, na palavra, é só 10 minutinhos, tá bom? Pode passar 1 minuto, 2, mas isso é normal. Não deem para os desqualificados. E foi Jesus que disse, não deem para os desqualificados. Este é o tema da reflexão, 10 minutinhos daqui a pouco, depois da vinheta. Que tema legal, e eu acho que é bom a gente estar por perto todas as quintas-feiras, porque toda quinta-feira tem uma palavra, uma reflexão, um tema, um conteúdo abençoado para abençoar eu, você, nossa família. Isto é relevante, investir no reino de Deus através da palavra de Deus. 10 minutinhos de Bíblia para todas as pessoas que amam a Deus, sua palavra e são apaixonadas por Jesus, tá bom? Daqui a pouquinho, 10 minutos de Bíblia, depois da vinheta. Roda a vinheta aí, produção! Roda, roda! Muito bem, meus amados, então vamos lá à nossa reflexão de hoje, os 10 minutinhos de Bíblia. A reflexão hoje é não deem para os desqualificados. Não deem para os desqualificados, foi Jesus quem disse. E o texto, olha só, confira comigo. Mateus capítulo 7, versículo de número 6, diz assim, não deem pérolas a porcos, disse Jesus. Eles pisarão as pérolas
não deem coisas santas a homens depravados, desqualificados. Eles voltarão para atacar vocês. Que palavra forte, hein? Que mensagem forte de Jesus. Alguns princípios aqui importantes para nós, né? Que temos a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é rema para a nossa vida, né? E olhando essa Escritura, Jesus falar para não dar pérolas a porcos, né? Porque eles vão pisar nas pérolas. Porcos é porcos, né? Porco é porco, não é verdade? Então, para não dar, porque pérola é coisa fina, pérola é coisa preciosa, né? É coisa valorosa, então não se deve dar a porcos, disse Jesus. E ele continua, não deem coisas santas. Quer dizer, a pérola é coisa santa. O que é santo? A palavra de Deus é santa. A Escritura é coisa santa. É coisa preciosa. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é algo sagrado, algo precioso. É a pérola que Jesus está falando, que não devemos dar a homens depravados, homens desqualificados. Olha aí o tema, né? Não deem para os desqualificados, não deem pérola aos porcos. Jesus está dizendo, orientando, eles voltarão para atacar vocês. Quando você insiste com alguém que não quer saber de Deus, que é cético, que é incrédulo, que zomba das coisas de Deus, do nome de Deus, e você insiste com essas pessoas, elas ainda se voltam contra você. É o que está dizendo a Escritura, né? Eles se voltarão para atacar vocês. Isso aqui é só a leitura inicial para abrir o nosso entendimento, mas vamos ao assunto aqui. É muito legal isso aqui, hein? Jesus está usando aqui os porcos como metáfora. É uma metáfora que Jesus está usando, porcos, para ensinar princípios e valores do reino de Deus, do reino do Pai. Veja só, nós podemos entender melhor isso. Vamos entender melhor? Como que nós podemos entender melhor? Observando os originais do Novo e do Velho Testamento, para que a gente possa entender. Veja, o Novo Testamento foi escrito em grego. A maioria do Novo Testamento foi escrito em grego. Ou melhor, foi escrito em grego, né? Aonde pérolas se lê mapgaritas, ou seja, margaritas, simbolizando algo valioso e algo precioso. Agora veja só, porcos se lê choipós, ou seja, choiróis, representando os que não apreciam, não valorizam o que é precioso, o que é valioso. Então você vai nos originais do grego, que foi escrito no Novo Testamento, e você puxa lá, e a orientação é essa. A orientação é essa, bem clara para mim e para você. Agora veja só, nós temos que falar do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, diferente do Novo que foi no grego. E algumas partes do Velho Testamento foi escrito em aramaico. Porém, a conotação do princípio que nós estamos vendo aqui, da metáfora que Jesus usou, é a mesma do Novo Testamento escrito em grego. Isso que é legal, há uma unidade do Velho, do Antigo e do Novo Testamento, e nas palavras de Jesus. Isso eu acho fantástico. Uma outra coisa fantástica, escute, observe como fica claro esses princípios e valores do reino que Jesus ensinou para mim e para você. Na cultura judaica, na antiguidade, os mestres eram totalmente contra pessoas pagãs participarem dos encontros religiosos. Olha aí uma outra também entrando em conformidade com a palavra e com as palavras de Jesus. Porque eles eram desinteressados no ancorão. Era um povo que ia no meio dos religiosos, das reuniões, dos encontros, aonde se lia o ancorão, a Bíblia, a palavra de Deus, pessoas desinteressadas, pessoas céticas, que estavam lá no meio, não para aprender, não para crescer, né? Mas para outras coisas. Eles eram desinteressados no ancorão, na Bíblia Sagrada, que é a pérola, que é a metáfora que Jesus mencionou. Então, já naquela época, os religiosos, os ensinadores, eles não permitiam pagãos participar de movimentos religiosos onde se usava o ancorão, a palavra de Deus, a Bíblia, porque eram homens depravados, céticos,
que não criam na palavra de Deus, que não amavam a Deus, que não amam a Deus, que não tem temor, não tem reverência a Deus, não tem tempo para Deus, e usa o nome de Deus ainda para zombar, para fazer piadinha. Essas pessoas não eram bem vistas, não eram aceitas nos movimentos judaicos. E Jesus vem trazendo um ensinamento desse tremendo, usando essa metáfora para nós de porcos e pérolas, para mostrar que a palavra de Deus é coisa sagrada, coisa fina, que a gente tem que ter tempo para Deus, para ouvir a palavra, para orar, para buscar o Senhor, que a gente precisa reunir a família, os filhos, para crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus, para que os nossos dias sejam dias melhores. E para que a gente assegure a salvação da nossa alma, caminhando com o Senhor, através do ensinamento e da orientação da santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Queridos, eu preguei essa mensagem na comunidade Ramos da Videira, na casa de oração, completinha. Foi uma benção. Hoje é 10 minutos, eu preciso resumir para que a gente possa compartilhar algumas coisas importantes e objetivas desse texto, desse ensinamento, desse princípio e valores que Jesus nos ensina do seu reino. Uma conclusão legal em tudo isso. É maravilhoso, é significativo ver a unidade do Antigo e do Novo Testamento. E a confirmação do Senhor Jesus Cristo em não dar pérolas a porcos. O sagrado, o santo, a Bíblia Sagrada, não se deve dar a quem não quer, a quem rejeita. Olha só, pessoas depravadas, pessoas céticas, que não amam a Deus, que não amam a palavra de Deus, que não são apaixonadas por Jesus, não merece você gastar o seu tempo com ela. Sabia disso? Podemos orar, pedir a misericórdia de Deus, investir de alguma forma, mas quando a coisa começa a banalizar, virar escárnio, não gaste seu tempo com pessoas assim, é o que Jesus está ensinando. Não dê pérolas a ela, não dê pérolas aos porcos. Então, pessoas depravadas, pessoas céticas, que não amam a Deus, que não amam a sua palavra, que não têm temor, reverência a Deus, que não são apaixonadas por Jesus, não merece você gastar suas energias com ela. Poupe suas energias para usar na hora certa e com as pessoas certas. Poupe a sua força, o seu esforço. Isso mesmo, né? Os seus recursos que a gente investe no reino de Deus, invista em pessoas que querem, que desejam o Senhor, que quer se aproximar do Senhor, que está com o coração aberto, sensível para Deus, a sua proteção, né? Não invista a proteção naqueles que não querem proteção. Tempo, dinheiro, seu dinheiro, a gente tem que investir em quem quer, em quem precisa mesmo de verdade, quem tem sede de Deus e fome da palavra de Deus, sede do Espírito Santo e fome do pão que desceu do céu, que é Jesus. Então, quem não tem tempo para Deus, escute, quem não tem tempo para Deus e para a sua palavra está desqualificado. Esta é a definição. Quem não tem tempo para Deus e para a palavra de Deus está desqualificado. Olha o tema da reflexão. Não deem para os desqualificados. Gente que não quer nada com Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ler a Escritura. Não tem tempo para fazer uma oração. Para agradecer a Deus pelo pão, pela água que bebe. Está desqualificada. Sabe? Isto é importantíssimo para mim e para você. Alertar nossa família, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Então eu quero desafiar você a pensar sobre isso e eu quero orar também sobre essas coisas. Pai querido, eu direciono a minha oração a favor, ó Deus, desse assunto tão importante, relevante. Pode ser polêmico para alguns, mas é a tua palavra, é verdade, nua e crua. Doa quem doer, é a tua palavra. Nós precisamos ter reverência ao Senhor, ter temor ao Senhor, a tua palavra, ouvir a tua palavra e ser praticantes da tua palavra. Eu oro, Pai, por todas as pessoas, como o Senhor amou todas as pessoas, até os céticos, os incrédulos. O Senhor amou e ama todos. O Senhor não ama o comportamento e a postura dessas pessoas. Elas precisam se voltar, precisam se render ao Senhor e à tua palavra. E esta é a minha oração, Pai, para que haja arrependimento, quebrantamento dos corações, para que as pessoas, famílias, os jovens, as crianças, homens e mulheres, se voltem ao Senhor, se arrependa, saia do campo de visão de Satanás e venha para o campo de visão do Senhor, do teu reino, para fazer parte desse reino inabalável. Eu oro, meu Pai, para que haja arrependimento, quebrantamento no coração, mudança de vida.
conversão na vida dessas pessoas más, dessas pessoas céticas, dessas pessoas distantes do Senhor e da tua palavra, para que haja paz nas famílias, paz no lar, paz na igreja, paz na nação, paz na terra, meu Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, com compaixão, com misericórdia, a favor de todas as pessoas, independente, é de todas, Senhor, que a tua palavra, que a verdade, que a Bíblia, que a tua palavra encontre lugar no coração de todas as pessoas, e que nós que temos ouvido a tua palavra, aquele que está quebrantado, aquele que já se quebrantou, aquele que já foi para os teus braços, continue com o Senhor, se firme cada vez mais com o Senhor, esteja agora mesmo dando um amém, um glória a Deus a esta palavra, um assim seja, que se cumpra a tua palavra, Pai, para que nós possamos cada vez mais estar mais firmados com o Senhor e melhores na tua presença. Senhor, eu ainda oro por paz neste mundo, que estas guerras, Pai, sem sentido, esses homens se matando, se destruindo, com objetivos próprios, querendo massagear seus egos, querendo, ó Deus, posição, querendo, ó Deus, destaque. Senhor, medir força. Senhor, não sei, que a tua provisão, Pai, chegue a esses corações para que haja paz na terra. Sabemos que os dias são maus e que a palavra vai se cumprir e que até a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, que é um dos últimos sinais para a volta de Jesus. Mas ainda assim oramos por paz nas nações, por paz entre os homens, para que as famílias, ó Deus Todo-Poderoso, possam viver em paz, em comunhão uns com os outros e serem felizes. É o desejo do meu coração por todas as pessoas, independente de qualquer situação, que o Espírito Santo encontre lugar nesses corações para arrependimento e mudança, porque a tua palavra é a pérola, a tua palavra é preciosa e nós precisamos estar abertos para a tua palavra em o nome de Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Isso, querido, quinta-feira eu vou voltar às 21 horas, tá bom? Amo você em Jesus. Escute isso. Maravilha, Jesus! Até a próxima quinta-feira.